Olá, Raquel Barreto, boa noite. Pessoal tá começando a chegar, boa noite. Célia Regina 9115 entrou, Raquel Barreto entrou. Quero honrar e agradecer a presença de todos. Hoje eu vou estar trazendo uma pessoa especial aqui. Nós vamos falar hoje sobre a terapia multidimensional com Luísa Varisco. Eu quero apresentar essa terapeuta maravilhosa, Célia Regina entrou. Também quero honrar e agradecer a sua presença. Estou aguardando uns minutinhos o pessoal começar a aparecer. Daqui a alguns minutinhos eu vou chamar a Luísa. Ela é terapeuta multidimensional, atua como terapeuta desde 2006. É uma facilitadora de cursos desde 2008, tem uma formação gigantesca aí, como ela é nutricionista com pós-graduação, que também acho muito importante até falar sobre o assunto de hoje. Bioterapeuta com especialização em florais, cromoterapia, cristaloterapia, cura quântica estelar, mesas radiônicas, apometria, sistema arcturiano de cura. Ela trabalha, leitura da aura. Então, vamos trazer essa pessoa hoje aqui. Eu já tive o prazer de conhecer ela. Lili Paiva entrou. Também quero honrar e agradecer a sua presença. Eu vou estar chamando agora aqui. Vou chamar a Luísa agora, pessoal. Luísa. Chamei a Luísa. A Luísa também já entrou na live. Também quero honrar e agradecer a sua presença, Luísa Varisco. Olá, Luísa. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem. É uma alegria estar aqui. E agradecer a sua presença aqui na nossa escola, Escola Espiritual Moderna, trazendo essa grande terapeuta que nos ajuda aí no grande despertar das consciências. Cecília Neoaime, psicanalista, entrou. Também quero honrar e agradecer a sua presença. A Maurício Siqueira Júnior entrou. Quero honrar e agradecer a sua presença. O pessoal está chegando, Luísa. Eu falei um pouquinho de você, mas tem gente chegando de volta. Vou falar de novo da Luísa, pessoal. Eu estou trazendo a Luísa Varisco, terapeuta multidimensional. Vamos falar hoje sobre o que é essa terapia multidimensional, né? Falar um pouquinho da Luísa também. Eu vi aqui na tua formação, Luísa, que você é nutricionista também. Sim, a minha formação acadêmica é como nutricionista. Eu trabalhei um período como nutricionista e eu conciliei as terapias com a nutrição. Então, eu fiz, inclusive, um programa para a Justiça Federal do Paraná e levei para eles um programa bem legal com nutrição, florais, programação neurolinguística. E só que depois eu fiquei só com as terapias. Eu abandonei a nutrição, apesar de gostar muito também. Mas eu resolvi focar só. A espiritualidade, na verdade, sempre me conduziu, né? E eu vou. Eu acredito que vou. Você acha importante essa parte da nutrição? Por quê? Porque hoje nós sabemos a qualidade daquilo que a gente está comprando no supermercado hoje. Eu acho muito importante nesse processo, né? Claro, nós vamos falar... Eu acredito que dê para a gente falar de bastante coisa hoje aqui, né? Mas, se você puder também falar um pouquinho sobre a transição planetária, seria bem legal. Eu queria ver o seu ponto de vista sobre a transição planetária, se você puder trazer um pouquinho também para a gente, né? Claro, além de um monte de coisa que você tem para trazer para nós aí, né? E nós já começamos, já vamos começando e... Sim, bom, primeiro...
Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, por estar aqui, por esse convite muito especial. Eu não conhecia a sua escola, fiquei conhecendo e achei assim, bem fantástico a proposta que você traz também, né, muito interessante. Eu vi que você trabalha numa linha que entra as cartas de Cristo, que é uma linha que eu já fui convidada a participar, mas na verdade eu não consegui entrar, mas que me chama muito a atenção e é o nosso mestre maior, né, antes de tudo. Quem assim nos orienta há mais de 2000 anos. E então eu achei muito legal e gratidão pelas pessoas que estão nos assistindo também, né, que entram nessa conexão, porque todos estamos aqui com um propósito, avançar, evoluir, expandir e eu penso assim, na verdade nós somos exemplos também, né? Porque tem pessoas que não sabem exatamente o que se trata, o que nós falamos, mas elas veem que nós mudamos conforme a gente vai indo por esse caminho. Então, a gente serve de exemplo também. E aí eu parabenizo quem está aqui, porque com certeza é um exemplo também. Já Bom, estamos num nível mais elevado, quem está numa live como essa hoje, né? Digamos assim, mais elevado não, é quem já está buscando, quem já está mais desperto. já está no caminho, né? Sim, já estão num Uhum, nível mais elevado. E me com fala uma certeza. coisa, quanto a essa terapia multidimensional, você gostaria de falar um pouquinho sobre essa terapia que você presta para as pessoas, né? Até assim, uma curiosidade minha, se são assim, tem muita pessoa que chega completamente leigo no processo ou já são pessoas mais avançadas no processo que chegam? Tem pessoas que recebem o chamado e estão bem perdidas. Então, elas precisam de uma orientação, entender o que está acontecendo com elas, né? Porque muitas têm até sintomas de mediunidade ou coisa parecida, tem sensitividade, tem conexões, e elas não entendem. Então, elas realmente vêm buscar, né, esse entendimento. Então, tem pessoas de todos os níveis. Desde pessoas assim que ainda estão aprendendo o que são chakras, até o que são comandos estelares, por exemplo, né? Então você vê que são duas extremidades, digamos assim. Legal, que legal. E me fala outra coisa também, Luísa, sobre as canalizações que, quando eu te conheci, conversei com você, né, aconteceu algo surreal ali na nossa conversa online. E aquilo, confesso para você que mexeu comigo, sabe? Mexeu bastante. Assim. Depois eu até, para falar bem a verdade, eu tive no dia seguinte eu tive um déjà vu no chuveiro. Olha que legal. Uma Conta pra coisa gente então, né? Que eu fiquei curiosa. Foi muito doido, foi. Claro, vou trazer aqui para a live hoje, vou falar para o pessoal, mas foi impressionante a forma como aqui, principalmente uma perguntinha que um ser fez para mim através do seu aparelho, ele fez para mim. E aquilo assim, Interessante. no momento eu tentei humanamente responder. Aí o que aconteceu? Eu puxei o meu pensamento humano e não conseguia responder. Quando eu soltei o pensamento, veio uma Veio. palavra na minha cabeça. E até agora eu estou tentando entender o porquê. Que Quer dizer, eu legal, sei muito mais ou bom. menos o porquê, mas aí Aham. não consegui, sabe, não abriu ainda. Que o senhor me perguntou qual era a minha relação com o Egito. É verdade. Pensei na hora, pensei, né, o pensamento humano, eu tentei responder, mas não veio. Quando eu soltei o pensamento, veio a palavra Kenaton. Muito bom, Aí, né? Você vê. Tem uma ligação, né? Só para a gente contextualizar, né, Ale, para quem não sabe o que aconteceu, a primeira vez que nós fomos conversar, estávamos conversando e de repente eu senti uma energia muito forte. E eram os arcturianos que trouxeram uma mensagem para você, né? E aí eles fizeram essa pergunta. nossa, aquilo mexeu assim, mexeu comigo na hora, mas, sabe, né, o ego é complicado, nosso ego é É o complicado. racional, né? Não seria nem o ego, o racional. Mas foi muito interessante, porque normalmente não acontece com você, assim, foi muito direto, né? É,
até citando um exemplo que aconteceu comigo muito direto também, eu fui conversar com uma outra colega terapeuta, na verdade eu queria fazer um cone hindu, e eu só queria fazer um cone hindu no ouvido, só isso. E de repente desceu a comandante, veio, eles vêm muito aqui, me direto, é uma coisa assim, puf, parece que, sabe, entra. Eu já estou sentindo, mas não está tão forte. E aí ela veio através de mim e ela falou: não, você vai fazer todos os tratamentos. Falou para a moça lá: você vai fazer todos os tratamentos nela, porque ela precisa fazer todo um realinhamento, tratamento completo. E aí fez tudo. Então, assim, não é quando a gente quer, né? É quando eles querem, e não é exatamente como nós queremos também, né? Eles veem assim o que mais a gente precisa. Então, eles trazem muito essa ajuda, que é muito importante. Eu queria falar aqui um pouquinho, Ale, né, assim, sobre a minha pessoa, mas para tentar trazer um entendimento para quem vai ouvir essa live, assim, dessa jornada, né, que eu comecei como na religião católica, eu fui criada na religião católica. E eu estava lembrando até que eu ganhava a moedinha do meu pai quando eu chegava da igreja para contar qual tinha sido o tema da missa. Às vezes eu acertava e ganhava tipo um cruzeiro, às vezes ele me dava 50 centes lá, metade. Então, era menina, sei lá, eu tinha 7 anos, 6, 7 anos. E aí, depois, com o passar do tempo, bem interessante, por que eu quero trazer isso? Para as pessoas entenderem como a espiritualidade vem até nós. Né? Com 18 anos, eu caminhando no Rio de Janeiro, me deparo com um livro no chão. E eu, nossa, interessante, peguei o livro que estava em perfeito estado, e quando eu li a capa do livro, era o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, eu falei, nossa, né? Eu não entendia nada de espiritismo, eu era católica simplesmente. Nesse mesmo período, eu vi espírito, foi a minha primeira visão que eu tive de espírito, foi até um cunhado meu que faleceu e eu vi dentro de casa, e passou-se um tempo. E aí depois eu fui para o espiritismo ali no início da década de 90, e fiquei lá 6 anos. Depois fui fazendo vários cursos de autoconhecimento, cursinhos rápidos, básicos, sei lá, workshops bem, bem básicos. E ali em 2006 eu me formei como terapeuta. E aí conheci várias outras terapias. Então, por exemplo, massoterapia, que são terapias holísticas, florais, massoterapia, iridologia. E ali um pouco antes da pandemia, que eu conheci aí sim as terapias que me trouxeram para a multidimensionalidade. Por quê? Na verdade, eu penso assim que todas elas, né, nos levam a essa multidimensionalidade, porque nós somos compostos de vários corpos, né? Físico, mental, emocional. Os florais tratam o emocional, a iridologia também, né, que ela vê todo o nosso funcionamento energético. Mas a apometria e a cura arcturiana, além de outras que eu fiz também, eu tenho muitas formações, porque eu gosto de estudar. Além de ser autodidata, eu gosto muito de conhecer as terapias que me chamam a atenção. Então, eu tenho muito, né, essa carga assim, desse conhecimento bem grande. Mas, como eu estava falando, a apometria, ela nos leva para um espaço de tempo presente, passado, futuro, né? Ela faz essa transição toda. A cura arcturiana, ela nos leva para várias dimensões também. Então, por isso, né, a multidimensionalidade do ser, porque nós temos vários corpos e nós transitamos em várias dimensões. Né? A gente tem aqui a terceira dimensão que a gente vive, que é essa do corpo físico, que é que a gente tem que sobreviver, pagar as contas. E é bem interessante quando fala pagar as contas, porque espiritualista precisa viver e pagar as contas. Né? Todos esses cursos que eu fiz, eu investi. E aí eu preciso cobrar para trazer mais conteúdo para quem, né, me procura, enfim, para poder ajudar as pessoas de uma melhor maneira também e me ajudar. E aquilo assim bem importante, quando eu me ajudo, né, quando você se ajuda, automaticamente as pessoas que estão no seu entorno, elas também melhoram, né? A vibração ela vai expandindo e essas pessoas que convivem com você, elas também expandem de uma certa maneira. Elas começam a ter um olhar diferente. Então a gente tem que pensar, né, nessa questão. Não é só fazer um curso e para mim e fiz, né, busquei o meu autoconhecimento, não. Eu estou movimentando toda uma energia ao meu entorno.
Então, Eu falo das cartas para o pessoal. Eu falo assim, tá, você lê os livros dos arcturianos, lê esses materiais, digamos, extraterrestres, né? Porque não é da Terra, né? aham, Pleiadianos, sei lá, cartas de Cristo. Mas tá, você lê. Mas o que você vai fazer com isso? aham. Ou você faz um curso, né? Nesse caso que você estava falando aí. Mas o que você vai fazer com isso? Né? Porque muita gente procura, mas e o que faz daí? E como que a vida se transforma a partir disso daí? Isso também é algo muito interessante a gente pegar, falar, trazer para as pessoas isso. Porque as pessoas muitas vezes falam assim, mas eu não quero pagar para fazer um tratamento espiritual, né? Que eu acho assim algo, a pessoa não entende o porquê. Quem está por trás do terapeuta, ele estudou para estar ali naquele lugar. Ele deixou de fazer muita coisa ali para poder estar ali ajudando a pessoa a pegar na mão dela e mostrar o caminho. Né? Não é que hoje o problema que nós enfrentamos é essa guruzada aí da espiritualidade que faz guerra por atenção. Isso é algo também que aí agora usam o termo a desinformação. Informação no tempo de desinformação. É por causa dessa guruzada que briga por atenção, porque a internet virou isso, né? Uma guerra por atenção. Infelizmente, o ego, né, é muito E grande na nossa ficou mais dimensão. difícil. Eu não sei se você concorda comigo, mas ficou mais desafiador agora para os terapeutas, porque todo mundo praticamente agora resolveu virar terapeuta. E muita gente que não tem essa. Muitas Não vezes. tem o conhecimento suficiente para conduzir o outro, né? Exatamente. E a gente tem que sentir muito a energia do outro, né? Se bater no teu coração como uma coisa boa, nossa, isso aqui me faz bem. Agora, se sentir uma pequena desconfiança, opa, vai devagar, né? Não se entrega totalmente. Porque uma coisa que eu não gosto, mas acontece muito, é que as pessoas, assim, algumas pessoas, né, não vou generalizar, elas terceirizam a espiritualidade. Então, como se o terapeuta tivesse que fazer para ela tudo. Não é bem assim, né? Porque aquela caminhada, aquela passada é da pessoa, cada um tem o seu caminhar. Né? A gente mostra o caminho, mas a gente não pode caminhar pelo, pelo paciente, outra paciente aqui não seria a palavra, pelo cliente. E outra coisa que você falou ali, Ale, que eu acho muito importante, né? É, a gente deixa a família, muitas vezes, em horários que seria de lazer, de estar ali em harmonia, em reunião, para estar dedicado a esse tempo, né, de crescimento, de estar investindo no curso, de estar fazendo esse movimento. Então, isso aí muitas vezes também não é visto, né? Então, parece que o terapeuta já nasceu terapeuta. Não, ele não nasceu terapeuta. Muitos têm, né? É, eu não sei se é o Dharma, vou dizer o Dharma porque é uma coisa boa, de já vir prontos. Mas eu trilhei bastante, eu caminhei bastante, eu estudo muito e eu gosto muito de estudar, né? Nem reclamo porque eu amo. Então, até esses dias eu ganhei uns cadernos, meu marido me deu, eu falei, me dá que eu gosto de estudar. Então, é um prazer, mas ao mesmo tempo a gente abre mão de muitas coisas, né? E a nossa vibração muda também em função disso. Mas é uma coisa boa, né? Quando a gente está no processo, quando as pessoas começam a trilhar esse processo também, elas trazem feedback muito positivo e elas gostam também. Então faz parte do nosso crescimento, né? Sair da fase de. O que eles falaram para mim, né? Quando eu mudei, chegou a hora, como é que é? Terminou a fase da infância. Foi o que eles me disseram, a espiritualidade, né? Que foi quando eu tive que dar esse passo assim de opa, começar a levar a coisa mais séria. Uhum. Interessante, porque assim também existe o lado negativo da força, vamos falar assim, né? Eu não gosto de falar poder, poder só Deus tem, Tá né? certo. Mas força os dois lados têm, os dois lados têm a força. Então assim, falando do lado negativo da força, eles também funcionam na pessoa, muitas vezes na pessoa que vai fazer a terapia. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque sempre há aquele soprinho no ouvido do lado
Do lado negativo, ah, mas você vai fazer uma terapia, mas você podia comprar aquele sapatinho bonitinho que você gosta, né? E aquele celular que está prometendo faz tempo já, sabe? Aquela coisa que daí a pessoa acaba, muita gente se deixa ser influenciado por esse tipo de coisa e acaba deixando o tratamento de lado. E isso são, é, claro, a gente sabe que você falou da apometria, na apometria você deve tratar muito disso, né? Com as pessoas. Porque tem aquele Aham. escopo negativo, né? Que nem são os pensamentos nossos, são, digamos, os pensamentos intrusivos, né? Invasivos, ou seja, Invasivos, é. Aham. Hoje eu fiz aula de Kundalini Yoga, que eu gosto muito, e trabalha muito a questão energética também, né? E hoje, aqui em Curitiba, eu moro em Curitiba, estava muito frio de manhã cedo. E o professor falou uma coisa bem legal, porque eu estava com muitos compromissos e eu quase não fui no yoga, porque eu falei, vou ganhar tempo não indo, né? E eu falei, não, eu vou porque me faz bem. E aí ele falou uma coisa assim, ó, que nós temos que ter austeridade com nós mesmos nesse processo de fazer as coisas que nos faz bem. Porque às vezes a gente deixa de lado, né? A gente posterga, deixa para amanhã. Eu poderia ir na quinta-feira, que eu tenho outro dia de aula. Então a gente posterga o que nos faz bem. E ele falou, não, que nós temos que ser austeros com nós, né, nesse sentido. E que isso é o nosso Dharma, fazer o que nos faz bem. Eu achei assim, nossa, fantástico. Só de ir à aula e ouvir isso, né, já valeu muito. a gente aprende todo dia com eles, né? Aham, aham. Sabe o que eu gostaria de te perguntar, Luísa, sobre Claro, eu já ouvi falar muito, né? Mas eu achei tão interessante essa parte da leitura da aura. Aham. Ale, antes de falar da leitura da aura, eu gostaria só de complementar ali a questão das dimensões, porque eu acho bem importante Legal. trazer, tá? Porque eu estava falando ali da terceira dimensão, né? A gente entrou nessa questão do físico e de contas a pagar, e aí a gente vai para a quarta dimensão, que é a dimensão das emoções, a dimensão dos sonhos. Então a gente já transita normalmente nessas duas dimensões. Então nós somos seres multidimensionais por natureza. Tá? E aí a gente vai para a quinta dimensão, que é a dimensão onde está o amor crístico, né? O amor maior, né? Onde a gente começa a interagir com esses seres de mais luz. E aí depois nós temos a sexta dimensão. Na sexta dimensão, nos é ensinado pelos arcturianos que lá existem DNA, as partes do nosso DNA vêm de lá. Então, olha só, se nós temos DNA da sexta dimensão, nós somos esses seres de luz também, né? Isso é fantástico. Seria a nossa fractalização daí? Uhum, isso mesmo. E aí na sétima dimensão é a dimensão é a última dimensão que a gente se vê como ser individual, sabe? O eu, o ego, é na sétima dimensão. Na oitava dimensão, a gente já vai se ver assim como seres grupais, que vivem em grupo mesmo. É aí quando a gente começa a retornar para a nossa mônada. Aí depois nós temos a nona dimensão, que aí a gente já tem a ver com sistemas solares, planetas, isso tudo. E aí depois dessa dimensão aí, já começa o plano divino puro. E aí entra os Elohims, os arcanjos. Então, a gente transita, né, por elas também, porque muitos seres conseguem canalizar os arcanjos, eu já canalizei também. Então, a gente está sempre transitando nessas dimensões. Por isso, né, da multidimensionalidade do ser. Por nós vivermos nessas dimensões diferentes e por nós interagirmos com esses seres. Tá? Nossa, Então eu queria deixar isso, né, nossa, mais claro, trazer esse conhecimento. nossa, é fantástico. Não são com essas palavras, mas é dito nas cartas de Cristo sobre isso. Ele fala sobre o lugar aonde ele foi quando deixou o corpo. Ele diz que é uma distância como se fosse. Ele simulou do céu para o inferno. É uma coisa muito. Acredito. A diferença, né? Porque lá não existe polaridade, né? A polaridade está aqui, por isso fala do inferno.
O inferno é criado por nós, né? Nós mesmos, é tudo mental. Se tudo é mental, nós somos nós quem criamos toda a nossa realidade. Aham, é É, verdade. e muitas pessoas hoje não entendem. A gente está nesse esquecimento da matéria. A gente está tanto tempo aqui já, tanto tempo aqui que não consegue desbloquear essas memórias celulares para entender, poder saber quais são as feridas de alma que nós deixamos aqui, né? Eu sei que Aham, as questões da Terra têm que ser curadas na Terra. Eu entendo por esse lado. Eu acho que a gente tem que curar todas as questões da Terra na Terra. Tanto que a gente tem a gente tem como se fosse o campo acástico, mas da Terra, né? Que é a nossa alma que carrega, né, a informação da Terra. aham, Ou seja, das vidas que nós tivemos na Terra. Você me corrige se eu estiver errado, tá? aham. O campo acástico ele está em outra dimensão, na verdade, né? Mas eu entendi, são memórias, né? Eu Que digo a a gente. memória da Terra, né? Eu falei o campo acástico como se fosse assim, a memória da Terra, no caso. Das tuas, Aham, entendi é, isso. das tuas vindas na Terra. Não que seja, por exemplo, o teu espírito carrega a história, a tua história pelo universo, Uhum, né? uhum. E a alma carrega os registros da Terra, tanto que a gente tem os registros de outras vidas aqui. A gente está curando isso, porque muitas vezes a gente nem sabe o que a gente está passando, principalmente com as pessoas mais próximas da gente, que são as Aham. vivências, né? Que acontece em cada E- coisa que a gente não consegue entender como que essas coisas acontecem com a gente, né? As Aham. desavenças, os atritos entre familiares, que isso a gente vê dia a dia, acontece conosco. Não é porque a gente é terapeuta aqui que a gente não passa por isso. A gente passa, É né? verdade. Passa por traição, passa por surpresas que nós temos com pessoas que nós nunca imaginávamos que ia fazer algo pra gente, de repente se revoltam, fazem algo que a gente não consegue entender. Por quê? É ver- Aquilo. É verdade. Mas por isso que as terapias, todas elas, né? Cada uma no seu, na sua atuação, nos ajudam nesse sentido, porque elas fazem com que tenhamos insights e trabalhemos esses insights, né? Então, por isso das terapias. E você falou outra coisa ali que me chamou a atenção também, ia até anotar aqui. Mas essa questão das experiências que a gente vive com outras pessoas, com os familiares, né? É tudo aprendizado, né? A gente está aqui o planeta Terra é um planeta escola. Então a gente precisa aprender a nos melhorar. Eu gosto muito daquela metáfora das pedras de rio, né? Que umas rolam, se batem nas outras e elas acabam saindo polidas muito lindas, né? Então é dessa forma, né? A gente vai se adaptando para ir perdoando, para ir amando, até que a gente se transforma num ser melhor, né? Entrou ali cheio de precisando melhorar muitas coisas e está lá na frente, quando ele tem a consciência, um ser muito melhor, né? Acho que esse é o objetivo maior, quando a gente consegue entender isso e quando a gente consegue alcançar isso, uau, O perdão. Tem coisa mais linda do que me perdoe. Tem? Tem coisa mais linda que eu acho que não tem, né? Tem que ter muito é, amor para isso, muito amor. é verdade, é verdade. E Ale, uma coisa que eu queria colocar também, que eu acho bem interessante trazer assim para o geral, é com relação às egrégoras, né? Nós falamos das dimensões, e aí eu quero trazer as egrégoras por quê? Porque cada egrégora, cada ser, ele tem um papel fundamental. Então, é importante saber isso. Por quê? Porque quando eu quero me dirigir a um ser de luz, seja ele qual for, um arcturiano, um arcanjo, ao Mestre Jesus, a um guardião de um templo de Umbanda, o que que eu vou pedir para esses seres? Tá? Então eu falo assim, se a gente pensar num país, o país tem presidente, tem os juízes, tem os advogados, tem os policiais, né? Você não vai pedir uma coisa que você pediria ao presidente, você não vai pedir para o policial. Da mesma forma, você não vai pedir para o padre o que você vai pedir para um policial, porque cada um tem a sua função exata.
né? Então você pensa ali, ah, eu vou pedir para um padre proteção. Pode pedir, ele vai te ajudar na medida do possível, mas não é esse o papel dele. Né? Então é legal ter essa clareza e entender que cada ser tem uma função a ser trabalhada. Os arcturianos, por exemplo, eles nos trazem muita tecnologia de cura e muito amor incondicional. Eles vêm nos ensinar o amor incondicional. Eu recebi muitas, agora eu parei o fluxo, mas fiquei 2 anos diariamente conversando com eles e eles me traziam mensagens e só falando sobre, acho que eles cansaram de falar isso para mim, sobre amor incondicional mesmo, sabe? De, né, que é necessário amar o outro, de se doar, de uma coisa que eles falam muito também de ter foco, que o ser humano, eles falam que o ser humano tem muita dificuldade de ter foco. Então, eles falam isso, que a gente precisa trabalhar essa questão. Claro, para você meditar, né, você tem que ter foco, porque não é fácil, gente, ficar aqui sentada, né, no A1. Na cura arcturiana, a gente não fica no A1, tá? Vou mostrar aqui para vocês, eu fiz a minha meditação. A gente tem as geometrias sagradas. Então, a gente trabalha com a geometria sagrada. Para mim, foi a maneira que eu encontrei de meditar e me conectar com esses seres sem ter que esvaziar a mente, né? Porque existe a controvérsia, mente vazia, mente não vazia, meditação dinâmica. Existem muitos tipos de meditação. Essa aqui, para me conectar com a espiritualidade, a cura arcturiana foi perfeita. E cada um tem o seu jeito, né? Então é isso que eu queria colocar, né? Essa conexão. E aí tem a mãe, tem. Porque eu trabalho com várias egrégoras. Devido à apometria, eu fiquei muitos anos na apometria, eu tô desde antes da pandemia, e eles veem que o trabalho é tão lindo, que ajuda tantas pessoas, que eles vêm para o grupo, né? Através de médios, através de mim, que sou canalizadora, através de outros médios, eles vêm se apresentar e dizer que eles, né, querem trabalhar conosco. Então, a Mãe Maria, com suas filhas, né, trabalha muito a questão do amor, do sagrado feminino, o Arcanjo Miguel, proteção, os comandos estelares também, que trabalham muito a proteção mais de seres de outros planetas. Então, não adianta eu invocar um comando arcturiano para uma proteção física, que tem um ladrão na minha frente, vou chamar. Eles vão proteger na medida do possível. Mas existe outro ser, né, de luz também, que pode fazer esse trabalho. Então, eu queria trazer essa clareza, sabe, para as pessoas. Pouco tempo para explicar, né, porque é muita coisa, mas só mesmo uma pincelada para trazer uma noção, uma ideia de que existe essa possibilidade também, de você focar em alguém que te traga realmente o que você precisa. Nossa, é interessante, porque nós temos que ter a ajuda. Eu sei que nós somos co-criadores da nossa própria realidade, mas também se somos co-criadores, aí se você ficar pensando, assustado, tá sempre com medo de ser assaltado, sempre com medo do que possa acontecer com você, isso vai acontecer. Atrai. E atrai, né? Porque a Você gente cria atrai, essa vibração. você atrai o semelhante que atrai semelhante. Então você está naquela sintonia, ou você já trouxe aquele padrão, né, aquele padrão emocional negativo da tua família, carrega aquele programa junto com você, e isso também é um problema, porque a pessoa não trata, a pessoa vai deixando, ou seja, vai levantando o tapetinho e jogando para debaixo do tapete, pega a sombra e vai lá, joga, 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 joga. Isso vai ter que ser tratado, isso vai ter que ser resolvido. Se não for resolvido, o universo, aquilo vai dar a volta, né? Vai voltar para aquilo ser, uma hora ou outra vai voltar para ser resolvido. Aí a pessoa, pô, mas estava tudo tão legal, de repente voltou tudo aquilo que eu, né? Ou o tal do Jó, né? Aquilo que eu menos esperava voltou a me acontecer. É verdade. Então, normalmente nós estamos esperando que aquilo esteja acontecendo com a gente. Não. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente leva para antes de dormir, aquilo que a gente cria durante o nosso dia, né? Porque eu gosto de acordar de manhã e ver, enxergar o dia como eu gostaria que ele fosse. Perfeito. Então eu já gosto de enxergar o final do meu dia, como que ele vai ser, como que eu vou estar encerrando o fim do meu dia. Isso eu já gosto de fazer de manhã, né? Entrar em ondas. Me ajuda aí se eu estiver errado em ondas alfa, né? Uhum. Botar
o cérebro em ondas alfa, que é o cérebro da criança. É o que o próprio mestre, o grande mestre falou. Se você não vai conseguir entrar no reino dos céus se não for com uma criança. É verdade, olha só, faz todo sentido, né? Né? Então, como que estão as suas ondas cerebrais? Como você está criando a tua realidade quando você está dentro desse universo aqui, desse universo? Né? É um Uhum, universo. uhum. Ninguém olha dessa forma. Né? As pessoas acordam de manhã e falam, não, isso aqui é um mundão meu aí, coisa e tal, papapá, mas a pessoa está vivendo, ela tá vivendo uma experiência, ela está criando, né, dentro dessa experiência aqui. E a gratidão conta muito nesse momento também, né? Que você cria tudo isso e agradecer pelo que já tem, né? Porque aí vai se ampliando, é bem interessante. Quando você começa a olhar para tudo que você já tem a agradecer, você fala, nossa, quanta coisa que eu tenho para agradecer, né? E Sim, até mesmo amplia. uma dor. Se tiver uma dor no corpo, o que aquela dor está querendo me falar? O que está querendo me mostrar aquilo? É Sabe? verdade. Sabe? Aham. Poxa, eu estou com uma dor aqui, mas eu sei que tem algo de errado aqui no meu braço. Peraí. Né? Mas será que eu já agradeci por essa dor aqui? Ou agradeci aquilo que eu já tenho? Sabe? É verdade. Eu vejo tanto disso assim na internet, isso me assusta até dos grandes espiritualistas, falam, ó, avisos, cuidado, atenção, sabe? Eu vejo o tempo todo isso. É assim, eu confesso que eu andei fazendo uma limpeza disso aqui nos últimos tempos. Andei fazendo uma limpeza. Porque não dá, é muita coisa. O pessoal É fala assim, verdade. o pessoal fala, cuidado, gente. Ó, a Terra está de um jeito agora que, meu Deus do céu, gente, vocês não sabem, as energias estão muito pesadas e coisa e tal. E aquilo, assim, eu olho assim, eu escuto isso desde que eu entrei nesse mundo do despertar espiritual, e assim, tudo aquilo que falaram, nada daquilo aconteceu comigo, e eu não vi nada daquilo acontecer. Aham. Mas também eu não mentalizei essas coisas, eu não deixei que os outros me impressionassem. Eu não Sim. deixei o que está fora mexer com o que está dentro, com o que realmente eu sou. Aham, é verdade. E Ale, uma coisa assim, tem muito canal, né? Canal, quando eu falo, é tipo, vamos falar assim, terapeutas, mas ou páginas no Instagram. Vou falar páginas no Instagram que estão corrompidas, né? Elas estão passando uma mensagem ilusória que não é real. Então, há de se ter muito cuidado o que a gente pesquisa, o que a gente lê, né? O que a gente compra pela internet. E sentir, né, o coração de estudo. Por isso que eu falo, senti um negocinho lá. Eu tinha um amigo que falava, se deu uma coceirinha no nariz, eu acho engraçado ele falar isso, né, e já não cheirou bem. Então, ter Legal essa. essa. Porque às vezes a gente sente, Essa eu às vezes gostei. a gente Cheirou bem. sente, mas não, né, tipo, não acredita e insiste no negócio aí. Mas, enfim, né? Às vezes a gente gosta de pagar para ver. E ter essa, né? Mas não assim, então ter esse cuidado, não ficar sempre, né? Porque tem muito, infelizmente, né? Falar isso aqui, se cair a live ali, né? Fazer o que tem É, muito canal corrompido, infelizmente. agora, Por isso que não dá para sair assistindo todo mundo. Tenta selecionar, né, o que você gosta, falar, não, esse aqui é bacana, eu vou ficar um tempo aqui. Aqui já deu. Então vai para outro, mas não fica assim pulando, né? De galho em galho, né? Penso eu, né? isso aqui, né? Algo maravilhoso. Não estou falando, não estou fazendo propaganda do livro, estou falando livros, pegar livros e ler livros. Aham, Sair um pouco, aham, minha gente, sai da tela. Escutar verdade. as pessoas, sabe? Tá fazendo sentido, legal, tá? Mas sai da tela, pega um pouco do livro, entra naquele portal e começa a desbloquear tuas memórias celulares, né? É Estudar, verdade. né? Ver Aham. aquilo como você mesma falou, aquilo que interessa, você sente no teu coração, sente uma sensação de conforto. Até o pessoal que está na live aqui nos assistindo hoje, se você sente uma sensação de conforto nas minhas palavras ou nas palavras da Luísa, esse é o lugar certo para você estar se você sente. Agora, se você sente uma sensação de desconforto, bem na região do teu coração, sai fora. Vai fazer outra coisa, vai olhar outra coisa. Porque eu gosto de dizer, eu sou uma consciência divina, nada externo me governa.
Uhum, exatamente. É verdade. Você tem o teu criador, né, que está dentro de você e faz tudo isso por nós, por você. Eles estão aqui loucos para se comunicar, tá? Mas eu acho que a gente vai segurar até o finalzinho da meditação para não interromper. Vocês estão aqui assim, ó, falando que tá muito legal isso aqui, que é essa energia que eles gostam, que para vocês acreditarem na força que existe dentro de vocês, porque cada um é único, cada ser traz a sua própria essência divina com uma capacidade muito grande de amar. E é isso que nós pedimos para vocês, amados irmãos. Amem, expandam o amor, tragam esse amor para toda a humanidade, porque é isso que a humanidade está precisando. Nossa, Falado. gratidão a eles. Gratidão a todos que estão conosco, né? A essa egrégora, se você quiser falar um pouquinho mais sobre essa egrégora, seria. Nossa, chega até a emocionar, porque é muito forte, muito forte. É o amor, gente, o Esse, amor incondicional. Não tem condição. Esse é o amor exatamente. verdadeiro, não tem uma condição. Ele é incondicional. Não apresenta condição. É isso, o que eles pedem é isso, né? Essa expansão de amor. Para quem ainda não entendeu, o amor incondicional que não apresenta uma condição. Uma condição seria: eu amo você porque você é bonita, eu amo você porque você tem dinheiro. Esse é o amor com condicional, com condição. Amem sem nenhuma condição. Não precisa. Eles, eles já me falaram isso em canalização, né? Que o nosso amor, o amor aqui da Terra, é muito diferente do amor de quinta dimensão, por exemplo. Porque é isso, né? A gente espera algo em troca, mas não é esse o amor verdadeiro. O amor incondicional é quando a gente faz com total desprendimento. E é isso que eles esperam. É isso que abre as portas para todos nós. Luísa, você quer falar um pouquinho sobre a leitura da aura? É leitura da Agora aura? falo. Ah, estou curioso. Falo. Eu quero saber sobre a leitura da aura também, Legal, é muito tá? legal. Uhum. É seu. Eu quero que você fale o que você quiser nesse espaço aqui, tá? Tá Sobre o bom. seu trabalho. Eu Quero vou saber. contar um pouquinho, né? Porque eu não conhecia também. E como eu falei para vocês, eu tenho um grupo, a gente trabalha em grupo. E aí vieram os seres de luz e falaram que eu ia estar mudando, que estava terminando o ciclo e tal. Ah, tá. E antes eu tinha recebido uma canalização dos arcturianos. E eles falaram: ó, você está terminando um ciclo, você vai mudar e vamos buscar novas emoções. Eu falei, uau, né? Pensei, achei muito interessante eles usarem esse termo, porque eles nunca tinham falado assim comigo. Aí um colega médium falou também, ó, eu vejo aqui uma, né, que você tá igual uma fênix, que a fênix, você sabe, né? Ela se consome toda e depois ela renasce novamente. E em seguida isso, eu vi uma rosa na minha frente. Eu não entendi. Tá. Aí nesse meio tempo todo aí, meu marido estava viajando muito a trabalho, fui agora há um mês atrás, e eu estava super afim de fazer um retiro, fazer uma imersão com esse foco aí, né, de ir para a natureza, de trazer autoconhecimento. Só que eu procurei, nossa, vasculhei muito na internet, não achei nada. Aí aconteceu essa questão, né, de aparecer essas coisas, eu vi a rosa. Aí nessa semana mesmo, isso foi na segunda, nessa mesma semana, tem um lugar que eu dei aula em São Paulo, me mandaram um folder de um rapaz que faz leitura de aura. Então ele estava disponibilizando, assim como eu disponibilizo também, se alguém tiver interesse, depois pode me chamar eu ou a Lê, que a gente agenda uma leitura de aura sem custo nenhum. E aí eu fiz com esse rapaz, eu nunca tinha ouvido falar nada em leitura de aura, e eu achei assim tão fantástico. Eu falei, nossa, muito legal isso. E aí, conversando com ele, eu falei, onde é que você tá? Ele, tô no Alto Paraíso. Eu falei, nossa, Alto Paraíso, que legal, né? Um lugar que sempre me chamou a atenção. Ele, a gente vai fazer um retiro aqui, uma imersão com para dar o curso de leitura da aura. Eu falei, sério, sério. E tudo assim, era na semana seguinte, praticamente. Eu falei, então tá, vou ver aqui, né? Fui lá, mexer os pauzinhos, ver se dava tudo certo. Fui para lá. Eu ia ficar uma semana lá, fiquei 20 dias. Porque aí eu Uau. fiz o módulo 1 e fiz o módulo 2. E lá é muito interessante o Alto Paraíso, porque eu cheguei lá e eu não entendia o porquê. E eu falava, gente, eu estou muito feliz de vir para cá. A gente não. Porque eu fui até Brasília, de Brasília você vai até Alto Paraíso, que dá 3 horas mais ou menos de carro. E eu no carro falando, nossa, eu estou muito feliz de vindo para cá. Mas eu não sabia de onde era essa felicidade. Mas eu estava muito feliz e eu falava, né? Tipo assim, aquela boba, né? Porque eu acho que eu só devo pensar. Enfim.
E aí, depois eu fiquei sabendo que no Alto Paraíso tem uma montanha de cristal de quartzo e que a energia lá é realmente muito forte. E, né, nossa, como eu sou super sensitiva e capto muito, eu tava assim me sentindo esfuziante, né? Muito feliz. E quando teve um dia que eu também fui fazer um outro passeio, e aí eu comentei com uma das professoras, eu falei, nossa, esse lugar tem uma energia muito boa, né? E aí ela me contou a história da montanha. Eu falei, ah, então tá explicado por que que eu me sinto tão feliz aqui. Enfim, aí eu aprendi o curso de leitura da aura. O que que é a leitura da aura? Ela faz uma leitura no teu campo áurico e através de imagem, o leitor vê através de imagem, vem uma mensagem que é como se fosse uma metáfora, mas que faz todo sentido para a pessoa que está sendo lida. E aí eu me apaixonei também por essa técnica, né? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar sobre ela. Estou em treinamento ainda, então eu tenho algumas vagas disponíveis gratuitas. Quem quiser fazer, me chama, que a gente marca um horário. É assim, tem os feedbacks na minha página de quem eu já li, a Lê viu um, né, Eu Lê? quero, hein? Já tô com o dedo levantado. Eu quero, viu? Vou agendar aqui, com certeza. E então, assim, é muito interessante, porque faz com que as pessoas tenham feedbacks, entendam coisas, por exemplo, eu li uma aura que eu via uma pessoa indo no cemitério. Eu não estava entendendo muito bem o que, que era. Aí fui abrindo a leitura, e eu vi que ela estava enterrando um cachorrinho. E é uma pessoa adulta. E ela falou: Ó, Luísa, realmente, quando eu era criança, eu tinha um cachorro e o meu pai sumiu com aquele cachorro. E até hoje eu não me curei do trauma. Eu falei: Uau, eu nem conheço a pessoa direito, nem sabia que ela tinha cachorro, muito menos. Então, traz uma questão para a pessoa que está incomodando e às vezes ela nem se dá conta que ela precisa trabalhar, entendeu? E aí é muito fantástico isso, né? E aí ela vê muito assim o que está no presente também. Então, você está entre duas opções lá de caminhos a seguir, te mostra, te traz clareza. Para mim foi trabalhado muito isso enquanto eu estava lá, porque quando a gente está lá fazendo a formação, a gente tem as leituras, né? E, e aí também é trabalhado uma questão muito de sonhos, o que vem, os conteúdos que vêm em sonhos. Então teve muita limpeza, nossa, foi fantástico. E aí é isso. E aí, então, é essa nova terapia que eu estou agregando agora ao meu trabalho. Como que isso pode ajudar a pessoa? Digo eu, é uma pergunta minha daí, tá? Uma curiosidade minha. Como que isso pode ajudar no momento presente a pessoa? Então, trazendo esses insights, né? Por exemplo, aquele dia lá que você recebeu a mensagem, né? Que tem qual a relação que você tem com o Egito. E na hora para você não significou nada. Vai acontecer muitas vezes isso. Mas depois vai cair a ficha, Perfeito, perfeito. entendeu? Uma aura assim de uma pessoa normal, assim, como diziam que a aura do Buda tinha 300 metros, né, de aura Nossa, iluminada. imagina. Surreal, né? Surreal. Uma pessoa normal, assim, teria, você saberia, assim, dizer mais ou menos, teria uma aura, você consegue enxergar isso dentro desse treinamento, assim, quanto que uma Não, a planta gente é não aura? vê, não vê. Não vê, é diferente, porque a gente vê, eu vejo assim imagens igual como se eu visse um filme. Então as imagens vão vindo e esse filme está me contando uma história do que tem no campo dela, Ah, tá? legal. Agora uma coisa assim com relação à aura que eu sei é que a espiritualidade fala muito para mim assim que conforme eu fui desenvolvendo a minha aura foi aumentando muito, né? Então é como se eu penso assim como se a gente vai arrancando as nossas couraças e a nossa luz vai expandindo. Vai expandindo, vai brilhando, vai Tá? E uma expandindo. coisa assim que a gente tem que cuidar, né? Por isso que a meditação é legal também, que eu tenho que estar protegida do meu campo áurico. Senão eu começo a ser aquele médium esponja, né? Que eu já fui muito, eu sofri muito por isso, porque eu não sabia lidar com isso. Hoje eu aprendi, mas eu sofri muito realmente com isso. E aí a gente compra coisas que acha que é nossa e não é nossa, né? Você está vivendo uma outra história ali porque você está captando aquele campo. Tá? Então tem essa questão, quanto mais você se desenvolve, né, você vai lapidando o teu diamante vai expandindo o brilho e a tua aura vai aumentando. Por isso que Buda, né? E eles falam, quando a gente está em grupo, por exemplo, fazendo um trabalho de luz, a aura vai muito longe, porque se junta muitas auras, né? Nossa.
Eu gosto muito disso. Eu gosto de meditar, né? Eu gosto de meditar. É algo assim, eu gosto até de falar para as pessoas. Se a pessoa fala para você não meditar, foge desse cara. É verdade. Aham, Foge desse cara. Os caras falam assim, ó, não medite, foge desse cara. é Porque aí você verdade. vai ficar só no ego e aí a coisa complica. Aí esses Aham. impulsos aqui são complicados. São complicados. Uhum, Porque dominar essa fera, domar essa fera. É uma fera, na verdade. é verdade. Aham. Muito bom. Você quer falar um pouquinho sobre meditação, Luísa? Quero ver aqui se a gente falou sobre tudo, né? Nossa, nós falamos sobre apometria, mesa, até mesa radiônica. Eu canalizei uma mesa radiônica deles, né? Eles trouxeram para mim, os arcturianos, uma mesa, eu não sei onde que ela tá, acho que ela tá até aqui, para eu trabalho com ela. Eles trouxeram para mim todo o projeto dela, tá? E aí vem na minha mente, né, a imagem. E aí eu trabalho com ela aqui, através dela, eles me conduzem para qual terapia a pessoa precisa passar. Né? Como eu trabalho com várias terapias, eles me encaminham. Mas agora realmente eu estou reciclando, então eu estou me organizando ainda. E aí eu vou trabalhando com o que eu tenho que vem à mente. E aí eu ministro os cursos, né? Então, eu estava ministrando o curso de apometria, eu dei uma parada com a apometria. A apometria, ela move muita energia densa e é muito desgastante também. Então, assim, é legal, é bom, tal, mas eu estou repensando ainda. E aí Eu eu estudei trabalho. sobre apometria, não quis entrar nisso aí. Você estudou? Estudei sozinho. Mas é maravilhoso, senão não, né? Só Eu eu já trabalhei muito com isso. Então, não tenho currículo nenhum, não tenho nada disso. Eu sou pesquisador mesmo. Eu, se eu puder aham. noite pesquisando, eu passo dia e noite pesquisando. Se eu puder, Os passo. buscadores são assim, né? É difícil parar de estudar. Difícil. Uhum, entendi. Eu coloco junto no meu. Parte dos meus dias, parte do meu dia é estudando. Mas olha, para quem se interessar, eu tenho os cursos gravados, tá? De apometria, tenho o nível um, nível 2. O nível 2 ele prepara a pessoa para ser o dirigente do grupo. E aí é dar os comandos, né? Tá? Então você fica com um grupo lá só dando os comandos. E aí tem também para a pessoa ser o médium do grupo. Na verdade, a apometria não precisa de médium, mas é bem interessante que esse próprio movimento acaba desenvolvendo a sensibilidade mediúnica. Então a pessoa começa a enxergar, começa a ouvir, ver imagens. E aí por quê? Porque no momento da apometria a gente faz como é que fala? A desconexão, né? Do espírito da pessoa, do corpo astral, e aí ela consegue ver além, tá? Interessante, viu? Aí eu ministro o curso também de desenvolvimento mediúnico, e aí começa desde a programação neurolinguística, desde a respiração, como você falou, meditação ali, né? A gente aprende a respirar e termina lá com os guardiões, né? De como se proteger. E também é um trabalho muito legal. E um dos meus maiores focos, eu posso dizer assim, é a cura arcturiana, que eu sou mestra do sistema, eu ministro e formo novos mestres também, porque é a egrégora mais forte assim que eu trabalho, né? Então, eles me trazem muitas coisas também. Ah, uma coisa lá do Alto Paraíso que eu não falei, né? Por que que a gente começou a falar? Porque foram eles que me levaram para lá. Então, o que eu não contei aqui da sequência ali, quando eu estava fazendo o curso lá, é que quando eu cheguei lá, todo dia eu ia dormir, fechava os olhos, eu via um ser de outro planeta na minha frente. Interessante. Aí de noite seguinte, ia dormir, estava ali. Ah, mas, né? Tem muitas aparições. Aí teve um dia lá, assim, sei lá, o penúltimo dia do curso, veio de novo, na hora de uma leitura da aura. Eu, tá, agora vamos ver quem é. Aí me concentrei, conversei, eram da minha equipe, eles que tinham me levado para lá. Daí confirmou. Eu falei, então tá explicado. Então, eles me conduzem muito. E eu sou assim, eu gosto muito da condução deles. Então, se tem um curso, alguma coisa, eu pergunto para eles, e aí, é interessante fazer? Sim ou não? Então, às vezes eu fico louca para fazer. E aí eu não faço. E aí eu entendo depois por que realmente não era para fazer. Porque não tinha nada a ver. Tipo, queria fazer um curso de Kundalini Yoga, mas não tem nada a ver com o que eu faço. É porque eu gosto, né, de estudar e conhecer e tal.
E eles falaram, não, não faz. Eu não fiz. Aí fiquei observando depois, tá, realmente, né? Não... Então são coisas assim do dia a dia. Eu atendi uma psicóloga também esses tempos atrás aí, nossa, ela era como você, assim, estudava um monte de coisa e tal. Mas estudava de tudo. Então ela vinha para as terapias para poder estudar. Ela fazia terapia para poder estudar. Muito legal. Não, mas por isso que nós criamos né, que eles me ajudaram a criar a interface arcturiana, porque, ops, tá de ponta cabeça, porque, né, para a gente focar no que realmente faz sentido. E aqui tem várias simbologias. E aí eu já canalizei deles a tarô, tá? Eles me trouxeram diversos símbolos, eu não vou pegar agora que está guardado. E aí é um tarô arcturiano, um tarô estelar com vários símbolos. E aí eles vinham trazendo todos os dias os símbolos para mim. Então, canalização, sabe? E aí Com a voz mais voltou. interagimos dessa forma. Voltou, deu uma quedinha, mas voltou. Assim, é aquele. Você sabe como é que é? Você começa a falar, É verdade. eles derrubar a gente quando a Mas coisa. já arrumei aqui. Só tá É. legal agora. Lu, deixa eu fazer uma outra pergunta, Lu. Você tem alguma experiência marcante com os arcturianos? Ó, quase errei aqui para falar. Você tem uma experiência marcante Ó, com eles? eu tenho várias, mas né, vou contar assim, acho que a que me chamou a atenção, que eu achei bem interessante, quando eu estava fazendo a iniciação de uma turma. Aí, de repente, eu comecei a canalizar uma arcturiana e ela veio contar a história dela, ela veio partilhar a história dela. E ela partilhou o seguinte, que ela era uma arcturiana bem rebelde, que ela não queria seguir as leis deles e que ela foi afastada. Mas agora, naquele momento, ela estava sendo resgatada por um ancião arcturiano que estava reconduzindo ela na rota que tem que ser, né, para eles lá nas diretrizes deles. E aí ela contou isso. Aí tá. Aí em seguida que ela contou isso, veio o ancião que estava cuidando dela, que estava ajudando ela. E aí também canalizei ele, e aí ele veio confirmar a história dela e dizer que agora ela já estava bem diferente do que ela era, então que ela já estava retornando à sociedade arcturiana. E isso tudo foi durante uma iniciação. E assim foi fantástico, né? Porque a gente ouve falar que os anciões que cuidam dos mais novos em arquituros, né? Não é dado a qualquer arcturiano, por exemplo, o arcturiano mais novo não cuida de uma criança, porque ele não tem a sabedoria suficiente para orientar aquele ser. Então, eles são cuidados pelos anciões arcturianos. E aí foi bem interessante, porque ele trouxe né, a vivência dessa arcturiana aí que veio falar isso. Que interessante, hein? Bacana. E como foi que você mesma tinha uma conexão profunda? Como que foi que você descobriu que você mesma tinha uma conexão arcturiana? Quando eu descobri que eu sou uma semente estelar arcturiana. Foi interessante. Foi a história que eu comecei a contar lá do Conindu, lembra do Conindu? Sim. E aí a comandante falou assim, ó, faz, alinha tudo, né? Aí quando eu sentei para fazer o trabalho, para ela fazer meu alinhamento, começar a conversar, aí eu canalizei um outro comandante arcturiano que também é da minha egrégora, e ele falou assim, ó, nós vamos te levar para fazer o tratamento lá na nave. Eu falei, tá bom, então tá. E aí a gente entrou ali naquele estado de meditação, né, para ela fazer o trabalho dela e eu fazer o meu. E eu fui conduzida para a nave, eles me colocaram numa maca. E eu lembro que tinha 3 arcturianos, 2 de um lado, um do outro. Fizeram ali o procedimento deles. Daqui a pouco eles pegaram sabe fechicler, né? Sabe o que é fechicler? Não. Que fecha o casaco, esse negócio. Esse fecho aí que Ah, fecha o casaco. Fecho. Eles pegaram um fecho daqui assim, ó, e abriram aqui todinho. E aí saiu aqui essa roupagem e era uma arcturiana. o corpo em criogenia? Foi fantástico. Assim, Fazendo a viagem aqui nesse corpinho aqui. uhum. Eu Eu falo, falei, eu sempre nossa. falo pra galera por causa desse lance de vir para esse universo aqui holográfico e coisa e tal. Uhum. É muito Então, doido. então Parece essa. doido. Parece doido aqui. Quando nós estamos nesse universo aqui, parece doido. Mas quando a gente
vai dar nossas voltinhas aí quando vai dormir à noite. Aham, é verdade, é outra realidade. Então, assim, essa experiência assim, foi aqui, eu falei, não, tem tudo a ver, faz todo sentido, eu sou de lá, tá tudo certo, somos irmãos realmente. E aí foi revelado. Hoje tem até assim, eles fazem, é engraçado, desde que veio forte a IA, a inteligência artificial agora, com essa força que veio, a força dela veio desde novembro do ano passado, mais ou menos, que está Uhum, todo mundo usando, todo mundo apavorado, e agora como que vai ser? Que nada mais é que no filme lá, O Exterminador do Futuro, já falava sobre isso. Tem até um livro de um cara que foi em, eu não lembro qual que é um, de um físico, que ele fala sobre. É que eu vi o Hélio Couto falar. Eu vi o Hélio Couto falou desse cara em 2012, ele falou desse cara. Estava canalizado também, o professor Hélio Couto estava canalizado. Falou que esse físico. Eles pegam os físicos para estudar a configuração do cérebro para aplicar nas máquinas. olha só. Para colocar nas máquinas. É isso. Então, essa IA que assusta todo mundo, que todo mundo está apavorado, nada mais é que são informações dos próprios físicos que criaram isso aqui. Como criaram essa baita tecnologia que nós estamos hoje, que a gente via Aham. Jorginho, a gente falando aqui hoje ao vivo, É uma olhando troca, na verdade, né? lá o desenho dos Jetsons. Aham, fantástico. Ou lá no Star Trek, que a gente via no Star Trek, que aquilo lá parecia ficção. A ficção era ficção naquela época pra gente. Hoje é normal. Eles estavam É, já estamos no futuro. né? A física como viver no corpo físico, né? Na físico mesmo. É Mas verdade. isso aí, Luísa, legal. Muito bom. Tem mais Ale, eu alguma estou sentindo coisa aqui para da nós gente fazer a falar? meditação. Sim, vamos fazer a meditação, Vamos sim. fazer? Aí tá. Eu só queria colocar aqui, né, para fechar esse bloco, eu vou ministrar a formação arcturiana, agora em agosto. Dia 20 de agosto, vai ser numa quarta-feira, nesse horário ali, das 19 horas. Então, se alguém tiver interesse, estão convidadíssimos. É um grande prazer. E vai ser o nível 1, tá? Aí depois tem os outros níveis também. E tem gravado, tá? Mas um curso que eu estava falando ali, né, que eu tenho gravado, é esse aí. E depois tem outros também, mas esses são os principais que eu mais trabalho, tá? Aí, quem mais essa live vai ficar salva aqui? Vou ver com a Dani também se a gente salva no YouTube também. Aí Ah, vai, legal. o que vê lá vai estar, provavelmente vai procurar. Quem se interessar vai estar Tá. atrás. Inclusive, a meditação que eu vou trazer é arcturiana, que é uma meditação que, assim, porque na cura arcturiana, ele é um sistema que eu gosto muito também. Por quê? Porque ele é muito fechado, tá? Então, já vou aproveitar e falar outra coisa. Quando o sistema ele é muito aberto, as pessoas vêm e começam a agregar coisas nele. Então, ele perde a essência original. No sistema arcturiano não é permitido isso. Então não é permitido mostrar. Eu mostrei rapidamente os cards ali para vocês, porque não é permitido mostrar. Então o material assim vocês não vão ver nada de símbolos meus postado na internet, porque não pode, tá? Existem pessoas que postam, existem pessoas que dão curso gravado no Hotmart, não pode. Então por isso que a gente fala, tá corrompido, tá? Então um curso que tem um valor que é determinado pelo próprio canalizador do sistema, porque ele é determinado, esse valor que a gente cobra, não é um valor que eu invento, é o canalizador que dá aquela sugestão de valor. Tu compra no Hotmart por R$ 100, mas só que não tem iniciação ao vivo e tu não sabe qual é o ser que está ali atrás, movimentando aquela energia, tá? Então isso que assim, eu gosto de deixar claro também, né? Porque não é o valor, gente, é a energia, né? A gente está fazendo uma troca energética, então existe realmente um conteúdo ali valioso. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque essa meditação que eu vou trazer para vocês agora, ela é aberta, as outras não. As outras é só para quem faz a formação. E essa
meditação, ela é fantástica. Por quê? Porque ela traz muitas crenças limitantes à tona. A gente vai trabalhar isso agora, tá? E vai fazer uma limpeza dessas crenças. Que legal, vou até fazer um comentário aqui que o Alageuseleme, eu fiz a formação de cura multifuncional arcturiana com a Luísa. Multidimensional, muito Queria bom. agradecer. Gratidão. Muito Ai, bom. legal, legal, viu? Apareceu gente aí que a gente nem imaginava, aí, aluno seu. É verdade. Seja bem-vindo. Muito bom estar aqui em conjunto. Então tá, Ali, acho que a gente pode ir se acalmando, né? Respirando profundamente, entrando numa vibe mais tranquila. Eu vou colocar aqui uma musiquinha de fundo e vou pedir para vocês respirarem fundo. Se puder colocar os pés no chão, descruzar pernas, braços. Respira profundamente, leva o ar lá no abdômen. Sente essa energia toda que nós movimentamos aqui agora, que foi uma energia de altíssima vibração, com a presença dos arcturianos aqui conosco. E cada um tem um arcturiano ao seu lado. É só chamar que eles vêm, não precisa de formação. A formação, ela só intensifica, mas eles estão disponíveis a ajudar cada um que o chamá-lo. Então, respira profundamente, vai trazendo intenção para o espaço que você se encontra, sentindo as batidas do teu coração, percebendo como está o teu ritmo respiratório. Deixa que o ar vá até o abdômen, se conseguir, segura um pouquinho e solta lentamente para fazer uma nova inspiração. Vai percebendo como está teu corpo, teus pés, pernas, quadril, tronco, cabeça, couro, peludo. Faz uma leitura rápida nos teus chakras, chakra básico, sexual, plexo solar, cardíaco, laríngeo, frontal, coronário. Lembra que eles existem, estão aí fazendo essa troca, fluindo essa energia. Mais uma vez, inspira profundamente e imagina nos teus pés duas chamas, uma violeta e uma dourada, crescendo muito forte. Elas vêm diretamente do centro da Terra e elas vão envolver todo o teu corpo, elas vão se entrelaçar uma na outra, dos teus pés à tua cabeça, e elas vão se expandir para todos os teus corpos, físico, mental, emocional, espiritual, limpando, tirando tudo que já não serve mais, deixa cair por terra, que a grande mãe Gaia transmute. Imagina agora teu corpo mental. É como se ele fosse em formato de um ovo, da tua altura. Imagina ele sendo entrelaçado por essas chamas violeta e dourado, limpando miasmas, limpando formas, pensamentos, limpando artificiais. E também deixa cair terra abaixo tudo que não serve mais, todas as formas, pensamentos, preocupações. Deixa que essas chamas transmutem. Respira profundamente e leva essas chamas violeta lá no teu cérebro e repete comigo: eu determino que as chamas violeta e dourada despertem agora todas as memórias adormecidas do meu cérebro. Eu determino que as chamas violeta e dourada despertem agora todas as memórias adormecidas no meu cérebro. Eu determino que as chamas violeta e dourada despertem agora todas as memórias adormecidas no meu cérebro. Que aquelas memórias que já não te servem mais, que te serviram até agora, mas que daqui para frente é uma nova vibração, que elas possam ser transmutadas por Gaia, que sejam potencializadas tuas boas memórias, teus potenciais.
Novamente expira profundamente, invoca teus guias, mentores e protetores espirituais. Peça para eles te ajudarem a criar uma grande esfera vermelha à tua frente. E dentro dessa esfera vermelha, você vai colocar tudo aquilo que você não quer mais. Que seja tristeza, que seja cansaço, preocupações, tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que te impede de ser feliz, situações que te aconteceram que você já não quer mais que pertença a este momento, coloca dentro dessa esfera, joga tudo aí para dentro. E agora, pede a teus guias, mentores e protetores que te ajude a colocar essa esfera com toda essa carga que já não te serve mais, sobre uma grande fogueira com as chamas violeta e dourada. Que elas sejam transmutadas e queimadas, transmutadas e queimadas, transmutadas e queimadas, até não restar mais nada. Inspira profundamente. Agradeça aos seus guias, mentores e protetores espirituais. Peça a eles agora o que você deseja nesse momento, que te faça crescer e evoluir como um ser de luz. Proteção, amparo, presença constante desses seres ao teu lado, uma altíssima vibração para que você possa se expandir e expandir aqueles que convivem com você. E plenitude em todo o ser. Que seja você feliz, completa e saudável, corpo, mente e espírito. Feliz, completa e saudável, corpo, mente e espírito. Feliz, completa e saudável, corpo, mente e espírito. Aos poucos, no seu tempo, sem pressa, vai sentindo essa energia. Percebe se vem alguma mensagem para você. Se abra neste momento de altíssima vibração para que os seres de luz que te conduzem possam te enviar uma mensagem, um insight. E receba. Que a luz, o amor e o poder, meus filhos, estejam com vocês. E toda a grandiosidade do amado Mestre Jesus, do Arcanjo Miguel, dos seres de luz, possa envolver a todos vocês. Que essa noite de hoje seja lembrada por muitos e muitos dias, pelo tempo que você achar necessário para refazer essa meditação. Lembre-se, nós, seres de luz, os arcturianos, estamos ao seu lado, trazendo paz, trazendo amor, harmonia e uma grande compreensão do que é estar aqui nesse planeta, vivendo nesse universo, que neste momento alcança a sua grande transição planetária, fazendo com que todos aqueles que estão dormindo acordem e possam ver a luz, porque ao ver a luz, meus amados amigos e irmãos, todos vós, todos nós, inclusive nós, os arcturianos, evoluímos e podemos assim ajudar outros seres. Que a luz, o amor e o poder envolva cada um de vocês, trazendo um sentimento de profunda alegria, de profundo amor e conexão com todos os seres de luz. Que a luz, o amor e o poder permaneçam sempre convosco, que assim seja. Gratidão, gratidão, gratidão por este lindo momento de luz. Aos pouquinhos, sem pressa, pode ir voltando. Nossa, perfeito, Luísa. Que coisa boa. Muito Isso, né? Não dá vontade de sair, né, Lê? Muito bom, bom mesmo, demais. Gratidão. Gratidão. É Honrar e isso. agradecer a sua presença hoje. Muito obrigado.
Obrigado por tudo hoje aqui, pelas palavras, por fazer esse trabalho maravilhoso, por ser esse ser de luz que nos conduz aí para o grande despertar da nossa maravilhosa Mãe Terra. Gratidão. Eles falaram aqui, Ale, gratidão, você é um dos nossos. Eles falaram para você. Muito bom, pessoal. Beijo no coração de cada um. Eu sei que a vontade de ficar aqui é super grande, mas a gente pode se encontrar outras vezes, tá, Ale? Adorei o bate-papo. E Vamos vamos que vamos. combinar novas lives para a gente começar a interagir mais com o pessoal. Eu quero que o pessoal te conheça seu trabalho, bem legal aí, e a gente vai voltando a se falar, vai voltando a se comunicar. Gratidão. Beijo no Gratidão. coração de todos. Beijo no coração de todos, pessoal. Amo a todos vocês. Fiquem na paz e no amor do Deus interior que habita em cada um de vocês. Estejam sempre em alegria, amor e paz.